Desde que me entendo por gente, aquele pedaço de terra foi mais do que um simples sítio. Era a extensão da minha alma, o lugar onde cada árvore que plantei parecia guardar minhas histórias, onde cada manhã de sol refletia o suor que derramei durante décadas, e onde cada canto da casa de alvenaria que construí com as próprias mãos carregava as marcas de uma vida inteira dedicada ao trabalho. Foram mais de 40 anos de luta, de acordar cedo para cuidar do gado, de atravessar os dias sob sol escaldante e noites frias para garantir que nada faltasse à minha família. Não era apenas um sítio avaliado em 6 milhões de reais. Era meu legado, minha identidade, minha memória transformada em hectares de terra fértil, cercas firmes e uma casa que abrigou não só a mim, mas gerações de sonhos. Cada pedaço daquele lugar tinha uma história. O açude onde ensinei meu filho a pescar a primeira vez, ainda pequeno, segurando a vara com mais medo do que coragem. O pomar de jabuticabeiras que plantei quando ele nasceu, porque acreditava que, quando fosse homem feito, colheria seus frutos com orgulho de dizer: foi meu pai quem plantou. As festas de São João que fazíamos na varanda, onde vizinhos, amigos e parentes vinham dançar, comer pamonha, rir e compartilhar a simplicidade da vida no interior. Tudo aquilo era mais do que terra e tijolo. Era raiz, era família, era pertencimento. Mas, ao longo dos anos, notei que o que para mim era sagrado, para meu filho nunca teve o mesmo valor. Enquanto eu via beleza em cada detalhe, ele só enxergava números, cifrões, oportunidades de transformar suor em dinheiro fácil. Cresceu entre esses campos, mas nunca aprendeu a amá-los como eu. Preferia a cidade grande, o brilho artificial das coisas que se compram, os carros importados, os restaurantes de luxo onde levava amigos para exibir uma vida que, no fundo, não construíra por conta própria, mas sempre achava que tinha direito por ser meu herdeiro. Não é que eu não tenha tentado ensinar. Quantas vezes o levei para ordenhar comigo de manhã cedo? Quantas vezes o chamei para ajudar a consertar cercas, para mostrar o valor da terra e do trabalho honesto? Ele sempre vinha de má vontade, reclamava do cheiro, do cansaço, do barro grudando na bota. Sua expressão de nojo sempre me feria mais do que 1000 palavras. E, no entanto, eu persistia, acreditando que um dia entenderia. Só que a vida, com sua teimosia, mostrou que eu estava errado. O sítio continuava sendo meu refúgio, mas para ele era só uma pedra no caminho. Por muitas vezes, ouvi insinuações, falas atravessadas, perguntas sobre quando iria vender aquilo, ou quando ele poderia ter acesso ao que era dele por direito. Eu desconversava, fingia não entender, porque no fundo doía perceber que meu próprio filho via em mim não o pai que o criou, mas um obstáculo entre ele e a fortuna que julgava merecer. Eu passava os dias cuidando das galinhas, alimentando o gado, olhando para o horizonte e tentando afastar esse pressentimento de traição que crescia dentro de mim. As noites eram longas e, por mais que eu tentasse me convencer de que estava apenas imaginando coisas, algo me dizia que cedo ou tarde ele faria algo para arrancar de mim o que não construiu. O sítio, para mim, era amor. Para ele, era apenas cifra. Essa diferença entre nós se tornou um abismo silencioso, e a cada visita dele, com olhares frios e conversas que giravam em torno de dinheiro, eu sentia esse abismo aumentar. Mesmo assim, resistia, agarrado à memória da criança que um dia correu descalça pelo quintal, que brincou na terra sem se importar em sujar a roupa, que sorriu com os olhos ao segurar um pintinho na palma da mão. Aquele menino ainda existia dentro dele? Ou havia sido devorado pela ganância de um adulto que só enxergava vantagens? Essas perguntas ecoavam em mim enquanto caminhava pelas trilhas do sítio, com o cajado apoiado no chão e a mente pesada de pensamentos. Cada manhã parecia mais curta, cada pôr do sol mais triste. Eu me agarrava ao sítio como o último elo, com uma vida que parecia escapar pelos dedos, sem imaginar que o que estava por vir seria muito pior do que minhas desconfianças. Porque mesmo com todos os sinais, nada me prepararia para o dia em que ele não apenas confirmaria meus medos, mas ultrapassaria qualquer limite de decência. Aquele sítio era minha vida.
E quando alguém mexe na vida de um homem, é preciso estar preparado para as consequências. Com o passar dos anos, as diferenças entre mim e meu filho se tornaram tão visíveis quanto as marcas que o tempo deixou em meu rosto. Eu envelhecia com a serenidade de quem carregava a honra de ter construído algo sólido, enquanto ele parecia viver sempre correndo atrás de um brilho que nunca era suficiente para saciar sua vaidade. Enquanto eu encontrava paz na simplicidade de sentar no alpendre e ouvir o vento atravessando as árvores, ele buscava aplausos em mesas de restaurantes caros, cercado de pessoas que só estavam perto dele enquanto houvesse dinheiro para gastar. Eu via tudo de longe, sem interromper, porque acreditava que cada um deveria encontrar seu próprio caminho. Mas o que me doía era perceber que, em vez de cultivar raízes, ele preferia viver de aparências, cortando laços que o ligavam ao que realmente importava. Nunca foi segredo o quanto ele desprezava a vida no campo. Desde pequeno mostrava sinais de desinteresse, mas eu nutria a esperança de que, na maturidade, compreenderia o valor do que havia ao seu redor. Enquanto outros meninos se orgulhavam de ajudar seus pais, trazendo lenha, cuidando dos animais, aprendendo ofícios que moldam o caráter, o meu parecia carregar uma vergonha oculta de cada tarefa simples que lhe era proposta. O cheiro do curral o incomodava, a poeira levantada pelo trator o irritava, o trabalho braçal o enfastiava. Ele falava do sítio como se fosse uma prisão e da cidade como se fosse um reino. Quando finalmente cresceu e decidiu sair para estudar, eu o apoiei, ainda que com o coração apertado, porque acreditava que talvez fosse esse o caminho necessário para ele amadurecer. O que eu não esperava era que, na cidade, ele não apenas confirmasse seu desprezo pelas minhas raízes, como também alimentasse um sentimento de superioridade em relação à vida que deixara para trás. Com o diploma nas mãos, ele não voltou com orgulho para mostrar suas conquistas, mas sim com desdém, sempre ressaltando as diferenças entre o que ele considerava progresso e o que eu vivia como atraso. Quando sentava à mesa comigo, era apenas para falar de investimentos, carros, imóveis e viagens que fazia questão de narrar em detalhes, como se quisesse esfregar na minha cara que, enquanto eu passava meus dias cuidando de galinhas e plantando milho, ele frequentava hotéis, 5 estrelas e jantava lagosta à beira-mar. Eu ouvia em silêncio, engolia seco e fingia que aquelas histórias não me feriam, mas no fundo era impossível não sentir que meu próprio filho não apenas não se orgulhava de mim, como também me via como um fardo ultrapassado, um empecilho no caminho de uma vida que ele acreditava merecer. Os sinais de sua frieza se tornaram cada vez mais claros. No dia em que precisei ir à cidade para exames de saúde, liguei para ele pedindo ajuda, apenas para ouvir uma desculpa apressada sobre compromissos que não podiam ser adiados. Acabei indo sozinho, voltando no ônibus, cansado, com a sensação de que a distância entre nós não era apenas física, mas emocional, irreparável. Em aniversários, as ligações eram rápidas, automáticas, como quem cumpre obrigação. Nos natais, os presentes que me trazia eram mais uma forma de mostrar poder do que carinho. Perfumes caros que eu jamais usaria, relógios de grife que não combinavam com meu braço calejado, objetos sem alma. Nada que tivesse a lembrança do menino que um dia sorriu ao ganhar um estilingue ou um carrinho de madeira. Aos poucos, fui aceitando que ele não se importava, não no sentido profundo da palavra. O amor de filho se transformara em uma relação utilitária, onde eu era apenas a figura que sustentava a base de algo que ele queria arrancar para si. Suas visitas ao sítio eram cada vez mais raras, e quando aconteciam, sempre traziam perguntas que revelavam mais do que eu gostaria. Quanto valia a terra naquele ano? Quanto eu tinha de reserva guardada? Quais bens estavam no meu nome? Não eram conversas de preocupação ou curiosidade inocente, mas de cálculo, de estratégia. Ele não me olhava mais como pai, mas como uma barreira entre ele e a riqueza que acreditava ser seu destino. Foi nesse período que comecei a perceber o quanto ele se tornara frio também com os outros. Os vizinhos que me respeitavam e me tratavam com carinho comentavam, quando ele vinha, sobre a forma arrogante como falava, como se estivesse acima de todos. Vi que não era apenas comigo.
Era um traço que cresceu nele como erva daninha, alimentado por anos de vaidade. E quanto mais eu percebia, mais doloroso se tornava admitir que, apesar de todo o esforço e amor que dediquei em sua criação, não consegui plantar nele a semente da humildade. O filho que eu sonhei que um dia tomaria conta do sítio com orgulho, cuidando das terras e passando a história adiante, havia se transformado em alguém que nunca se importou com nada além de si mesmo. E esse desapego, essa indiferença crescente, era apenas o prenúncio do que estava por vir. Porque quando alguém não valoriza o que tem, não demora muito para que queira se desfazer daquilo. Eu já sentia, no fundo, que o golpe estava se formando, silencioso, escondido nos seus gestos frios e nas perguntas atravessadas. Só não sabia ainda quando, nem de que maneira, ele mostraria o tamanho da sua ingratidão. Mas sabia que viria. E quando viesse, eu teria de estar preparado para não sucumbir ao peso da traição. O dia em que descobri o que meu filho havia feito começou como tantos outros no sítio. Acordei cedo, antes mesmo do sol nascer, como sempre fiz durante toda a vida, para verificar os animais e garantir que tudo estava em ordem. Havia algo de sagrado nesse ritual. O canto dos galos, o cheiro da terra úmida, o silêncio cortado apenas pelo mugido distante do gado. Era nesses momentos que eu me sentia em paz, como se o mundo ainda tivesse algum sentido, mesmo quando dentro de mim já se acumulava a angústia de perceber o afastamento cada vez maior entre mim e o homem em quem meu filho se tornara. Naquele dia, porém, um pressentimento estranho me acompanhava, como se o vento frio que atravessava as cercas trouxesse junto um aviso invisível de que algo estava prestes a mudar para sempre. No meio da manhã, ouvi o barulho de um carro se aproximando pela estrada de terra. Não era comum receber visitas sem aviso, e ao me aproximar da porteira, percebi que não era nenhum vizinho conhecido, mas sim um homem de terno claro, acompanhado de uma mulher que carregava uma pasta de couro. Ambos se apresentaram como representantes de uma empresa imobiliária e perguntaram educadamente quando poderiam começar a vistoria final da propriedade. No início pensei que fosse um engano, talvez tivessem confundido meu sítio com outro da região, mas a expressão segura deles me deixou em alerta. Quando perguntei do que se tratava, o homem me mostrou uma cópia de contrato com carimbos, assinaturas e até mesmo reconhecimento em cartório. Ali, diante dos meus olhos, estava registrado. O meu sítio havia sido vendido. Senti o chão sumir sob meus pés. Aquilo não fazia sentido. Nunca assinei nada. Nunca aceitei vender o sítio, nunca permitiria que aquele pedaço de terra, que era a extensão da minha vida, fosse colocado no mercado como mercadoria qualquer. A mulher abriu a pasta e exibiu documentos que traziam meu nome, mas não a minha letra. As assinaturas, embora bem imitadas, não eram minhas, e as datas não correspondiam a nada que eu tivesse feito. Era claro que alguém havia falsificado ou se aproveitado de alguma brecha. Mas quem teria ousadia suficiente para armar algo tão sujo? A resposta me veio como um soco no estômago. Meu próprio filho. As peças começaram a se encaixar com uma crueldade perturbadora. Lembrei das perguntas insistentes que ele fazia sobre o valor atualizado das terras, das conversas atravessadas sobre o que daria para fazer com todo aquele espaço, das visitas rápidas e apressadas em que parecia observar a casa como quem avalia a mercadoria antes de fechar um negócio. Eu, cego pela esperança de que talvez ainda houvesse nele algum resquício de amor, não quis enxergar o óbvio. E agora estava ali, diante de mim, o resultado da minha ingenuidade. Meu filho havia vendido o sítio por 6 milhões de reais sem me dizer uma palavra, sem sequer ter a coragem de olhar nos meus olhos antes de me trair. Enquanto os representantes falavam sobre prazos de entrega e ajustes finais, eu mal conseguia ouvir. Minha mente fervia entre lembranças e revolta. Senti meu coração bater pesado no peito, como se cada pulsação trouxesse a dor de décadas de sacrifício sendo arrancadas de mim por uma canetada forjada. Perguntei a eles como era possível que tal transação tivesse sido aceita, e a resposta foi ainda mais cruel. Havia uma procuração em meu nome, registrada em cartório, que autorizava meu filho a negociar em meu lugar.
Aquele documento, pelo que me mostraram, estava em ordem e havia sido a chave para que tudo fosse feito às escondidas. Não me recordo ao certo de como aquela conversa terminou. Sei que eles foram embora, deixando uma cópia dos papéis, e fiquei parado diante da porteira, com o sol a pino queimando meu rosto e uma sensação de vazio que nunca antes havia experimentado. A traição não era apenas material. Era o rompimento de um elo que, mesmo desgastado, eu ainda acreditava existir. Meu filho não apenas roubara minhas terras, mas também arrancara de mim qualquer ilusão de que ainda havia respeito ou gratidão em seu coração. Naquela noite, não consegui dormir. Caminhei pela casa. Olhei para cada móvel, cada fotografia antiga, cada detalhe que me lembrava a vida que construí ali. O quarto onde ele dormia quando criança parecia zombar de mim, testemunha silenciosa do menino que um dia confiei que seria meu orgulho e que agora era meu maior algoz. As jabuticabeiras que plantei no nascimento dele estavam carregadas de frutos, mas pela primeira vez não consegui sentir alegria ao vê-las. Só havia amargura. Mas junto à dor nasceu também uma chama fria de determinação. Eu sabia que precisava reagir, que não poderia simplesmente aceitar aquela humilhação. Não seria o tipo de homem que se curva ao próprio sangue quando este se transforma em inimigo. Ainda não sabia exatamente como, mas algo dentro de mim dizia que aquela história não terminaria assim. E, mesmo em meio ao desespero, havia um detalhe que ele desconhecia. Dias antes, eu já havia tomado uma decisão silenciosa que mudaria completamente o rumo de tudo. Ele pensava que tinha vencido, mas estava apenas cavando a própria ruína. Poucos dias depois da visita dos representantes imobiliários, meu filho apareceu no sítio como quem retorna triunfante de uma guerra que nunca travou. Chegou em um carro importado, recém-lavado, com os vidros escuros refletindo o sol da tarde e a música alta escapando pelas frestas. Desceu sorridente, vestido com roupas de marca, relógio reluzente no pulso e aquele ar de soberba que sempre carregava quando queria se impor como alguém acima de mim, acima da terra que o criou, acima de tudo. Eu estava sentado na varanda, observando as galinhas ciscarem, tentando encontrar algum resquício de paz em meio ao turbilhão que havia descoberto dias antes. Ele veio andando devagar, como quem saboreia a própria vitória, e eu já sabia que naquele encontro não haveria espaço para gestos de carinho ou palavras de consideração. O que vinha era a consagração de sua traição. Sentou-se diante de mim, sem sequer perguntar como eu estava, sem olhar para os detalhes da casa que um dia abrigou sua infância. Colocou uma pasta sobre a mesa, abriu devagar, como se estivesse prestes a me entregar um prêmio, e tirou de dentro um cheque. Empurrou o papel na minha direção, sem delicadeza, com a mesma frieza de quem descarta algo sem valor. Olhei para o número escrito e por um momento achei que meus olhos me enganavam. 5.000 reais. 5.000 por um sítio avaliado em 6 milhões. 5.000 pela história de uma vida inteira. 5.000 pelo suor que embebeu cada pedaço de chão daquela propriedade. Levantei os olhos para ele, e foi então que ouvi a frase que martelaria em minha mente como um insulto eterno. Agora agradece e suma daqui. Não houve sequer um tom de vergonha em sua voz. Pelo contrário, havia ali uma arrogância quase teatral, como se estivesse finalmente se livrando de um peso que carregava contra a vontade. Eu, para ele, não era mais o pai que o criou, mas apenas um velho ultrapassado que ocupava espaço em um bem que ele julgava seu. Minha presença era um incômodo a ser removido com um cheque humilhante. A palavra agradece saiu de sua boca como ordem, não como pedido. E o suma daqui soou como sentença. Ele esperava que eu, derrotado, abaixasse a cabeça, estendesse as mãos trêmulas para aceitar aquela esmola e desaparecesse de sua vida em silêncio. Mas dentro de mim, algo diferente aconteceu. Ao invés de explodir em gritos, de chorar de raiva ou de partir para a violência, senti um riso escapar. Um riso contido, frio, inesperado, que deixou meu filho visivelmente desconcertado. Ri não porque achasse graça, mas porque naquele instante percebi a dimensão de sua cegueira.
Ele acreditava que havia me derrubado, quando na verdade não tinha ideia do que eu já havia feito dias antes. Meu riso foi como um aviso silencioso de que a história ainda não estava encerrada, embora ele não tivesse maturidade para compreender. Ele franziu a testa, irritado, perguntando se eu havia enlouquecido, mas não respondi. Mantive o olhar fixo nele, como quem observa um estranho que um dia já foi conhecido, e deixei que o desconforto aumentasse. Ele insistiu, batendo a mão sobre a mesa, exigindo que eu assinasse alguns papéis adicionais para formalizar a transição e liberar de vez a propriedade. Eu peguei os documentos, folheei lentamente e vi ali sua impaciência crescer. Ele queria pressa, queria que eu cedesse, queria que eu confirmasse sua vitória. Mas eu apenas sorri de novo, devolvi os papéis sem assinar e disse calmamente que não havia pressa alguma. Foi nesse instante que percebi uma fagulha de dúvida acender em seus olhos. Ele não esperava resistência, muito menos serenidade. Para ele, eu deveria estar em prantos, suplicando. Mas não estava. O cheque continuava sobre a mesa, entre nós dois, como símbolo da humilhação. Cada número nele representava não apenas a insignificância do valor, mas a tentativa de reduzir minha vida inteira a um pedaço de papel sem alma. Ele insistiu mais uma vez para que eu aceitasse. Disse que aquele dinheiro era um favor, e que se eu não o pegasse logo, poderia acabar sem nada. Eu, então, me levantei devagar, caminhei até a cozinha, preparei um café como sempre fazia e voltei à varanda, ignorando completamente sua presença. Coloquei a xícara diante de mim e o encarei com a calma de quem sabe mais do que o outro imagina. Não disse nada. O silêncio foi minha resposta. Meu filho se irritou ainda mais. Disse que eu não tinha alternativa, que tudo já estava feito, que era melhor aceitar e desaparecer da minha própria história. Mas dentro de mim havia uma tranquilidade inesperada. Eu sabia que aquela encenação de poder dele não passava de ilusão. Ele não tinha ideia de que dias antes eu havia tomado uma decisão que mudaria o rumo de tudo, e que aquele sítio que ele julgava possuir já não estava ao alcance de suas mãos gananciosas. A tarde caiu pesada, e ele foi embora com o mesmo ar de soberba com que chegou, mas carregando consigo a sombra da dúvida que plantei em seu olhar. O cheque ficou sobre a mesa, intocado, como lembrança de sua tentativa de me reduzir a pó. Eu o observei até a noite chegar, até as estrelas surgirem no céu escuro, e decidi deixá-lo ali, como símbolo do desprezo que sentia não apenas pelo papel, mas pelo gesto cruel de um filho que nunca entendeu que a dignidade de um homem não pode ser comprada com esmolas. Naquele momento, mais do que nunca, tive certeza de que minha vitória não viria em explosões de raiva, mas em silêncio e estratégia. Ele havia me subestimado, e essa foi sua maior fraqueza. O silêncio daquela tarde permaneceu impregnado em cada canto da casa, como se as paredes, cúmplices de minha longa história, guardassem em segredo o som contido do meu riso diante da ousadia do meu filho. Não foi um riso de alegria nem de desespero, mas um gesto involuntário, nascido da certeza de que ele, tão convencido de sua vitória, caminhava para uma armadilha que ele próprio havia preparado sem perceber. Durante dias, esse riso ecoou em mim, como uma lembrança de que ainda havia forças para resistir, e de que a dignidade, quando protegida com silêncio e estratégia, tem um poder que o arrogante nunca imagina. Ele saiu da minha varanda crente de que tinha me esmagado, mas levou consigo uma sombra de dúvida que mais cedo ou mais tarde se tornaria tormento. Naquele fim de semana, ele retornou, desta vez acompanhado da esposa e de 2 amigos de aparência vaidosa, que pareciam tão orgulhosos quanto ele por testemunhar o que acreditavam ser a consagração de sua conquista. Chegaram rindo alto, exibindo roupas caras, trazendo garrafas de vinho e falando como se já fossem donos do lugar. Caminhavam pelo sítio como se estivessem em um campo de recreação particular, apontando áreas, comentando sobre possíveis reformas, discutindo com naturalidade o que fariam com cada canto que nunca haviam regado com suor. A esposa dele, com ar de triunfo,
chegou a dizer em voz alta que finalmente poderiam transformar a velha casa em algo digno de receber visitas da alta sociedade. Ouvi cada palavra como se fossem punhais atravessando minha carne, mas mantive a serenidade que já havia escolhido como arma. Eles esperavam encontrar em mim um homem derrotado, de ombros caídos e olhar submisso, mas ao invés disso encontraram alguém que os recebeu com calma. Quando meu filho colocou o braço sobre meu ombro e, com falsa simpatia, repetiu para os outros a frase que já havia me dito dias antes: "Agora meu pai pode agradecer e seguir seu caminho em paz." Foi nesse momento que o riso voltou. Não um riso alto, mas um sorriso contido, que cresceu lentamente até se tornar uma gargalhada firme, fria e inesperada. A sala inteira silenciou. Eles se entreolharam, surpresos, como se eu tivesse perdido a razão. Meu filho tentou disfarçar o desconforto, mas seu olhar vacilou. "O que foi agora?" perguntou, tentando manter o tom firme. Eu apenas continuei rindo, sem pressa de responder, deixando que o peso daquele som ocupasse cada espaço da casa. O riso parecia crescer por si só, como se cada lembrança das noites sem sono, de cada gota de suor que derramei e de cada humilhação que já havia engolido diante dele, se transformasse agora em combustível para expor a fragilidade que ele tentava esconder atrás de gestos grandiosos. Ele bateu na mesa, exigiu explicações, mas eu apenas o encarei, com os olhos firmes, até que finalmente disse: "Vocês riem agora, mas não têm ideia do que está por vir." As palavras, ditas em tom baixo e seguro, caíram como pedra sobre eles. Os amigos trocaram olhares desconfiados, a esposa franziu o senho e meu filho tentou reagir com sarcasmo, mas a insegurança já havia tomado conta. Ele começou a falar rápido demais, explicando que tudo estava nos conformes, que a venda era irreversível, que a vida dele estava apenas começando. Porém, quanto mais ele falava, mais evidente se tornava sua pressa em me convencer, e mais clara ficava a rachadura em sua confiança. Meu riso tinha plantado a dúvida que eu queria. Nos dias seguintes, percebi como essa dúvida o corroía. Ligava para mim em horários aleatórios, tentando sondar o que eu sabia. Fazia perguntas indiretas, como quem busca arrancar informações escondidas. Mas eu respondia sempre de forma vaga, com frases curtas, às vezes apenas com silêncio. Cada não-resposta era como uma flecha invisível que o atingia, e eu podia quase ouvir sua mente fervendo do outro lado da linha. A serenidade que demonstrei tornou-se um fantasma perseguindo-o, porque quem tem certeza absoluta não teme o silêncio do outro. Ele, porém, não tinha essa certeza. A família dele, acostumada a vê-lo sempre seguro e arrogante, começou a notar seu incômodo. Um dos amigos que estivera presente naquela tarde comentou em uma roda de conversa que meu riso não parecia coisa de derrotado, mas sim de quem esconde cartas na manga. Essa frase circulou, chegou aos ouvidos da esposa dele, e logo o ambiente de festa que haviam criado em torno da venda do sítio deu lugar a cochichos, olhares tensos e questionamentos. O que parecia ser a vitória definitiva dele começou a se transformar em um labirinto de inseguranças. Enquanto isso, eu seguia minha rotina no sítio como se nada tivesse mudado. Alimentava os animais, cuidava da horta, caminhava pelas mesmas trilhas de sempre, mas cada gesto carregava agora a tranquilidade de quem tinha o controle. Porque eu sabia o que ele não sabia. A venda que ele celebrava com tanto orgulho era apenas um castelo de cartas prestes a desmoronar. E cada vez que lembrava de sua expressão confusa diante do meu riso, sentia o gosto antecipado da justiça que viria. Meu riso, naquela tarde, não foi apenas uma reação. Foi a primeira peça movida em um jogo que ele acreditava dominar, mas que, na verdade, eu já havia preparado dias antes. E o que ele ainda não compreendia é que, em breve, todos que estavam ao seu lado também ririam, mas não dele, e sim da queda inevitável que aguardava aquele que se julgava mais esperto que todos. O que meu filho não sabia, e o que alimentava o riso silencioso que o desconcertava, era que dias antes de toda essa encenação de vitória, eu já havia tomado uma decisão que mudaria os rumos da história. Por mais que eu fosse um homem simples,
Acostumado à vida de sol a sol no campo, minha experiência me ensinara a desconfiar do silêncio carregado de intenções. Não é à toa que sobrevivi a tantas provações na vida: seca, dívidas, doenças, perda de amigos e familiares. Aprendi a perceber no olhar das pessoas quando o interesse vinha disfarçado de carinho. E o olhar do meu filho já não carregava amor fazia tempo, carregava apenas cálculo, e isso me levou a procurar proteção antes mesmo que a tempestade estourasse. Numa manhã qualquer, poucos dias antes de descobrir que ele havia vendido o sítio, fui até a cidade com a desculpa de comprar ração e alguns medicamentos para o gado. O que ninguém sabia era que, além dessas compras banais, eu já tinha uma reunião marcada com meu advogado, um homem que conhecia minha história desde jovem e que sempre me alertava sobre a importância de resguardar o que era meu. Entrei em seu escritório sem pressa, sentei-me na cadeira de couro gasta e expliquei que precisava de garantias. Sabia que meu filho rondava minhas posses como urubu faminto e que era apenas questão de tempo até que ele tentasse alguma artimanha. O advogado ouviu em silêncio, balançando a cabeça com gravidade, e no mesmo dia me orientou a realizar uma transferência estratégica de parte do patrimônio. Foi então que redigi e assinei documentos que colocavam o sítio, ou melhor, a parte mais valiosa dele, sob proteção de terceiros de minha confiança. Fiz isso de maneira discreta, com registros oficiais, que mais tarde se mostrariam minha salvação. Formalizei uma transferência que não deixava brechas para falsificação ou manipulação, garantindo que qualquer tentativa de venda seria inválida. O cartório registrou tudo, a papelada foi guardada e eu voltei para o sítio com a alma mais leve, ainda que ninguém soubesse do que havia feito. Carreguei esse segredo comigo como quem guarda uma arma silenciosa para o momento certo. Nos dias que se seguiram, tratei da vida normalmente. Ordenhei as vacas, consertei cercas, repintei uma das janelas da casa, mas por dentro havia uma sensação de segurança diferente, um alívio quase invisível, pois sabia que não estava indefeso. Quando a traição veio à tona, quando os representantes da imobiliária apareceram, quando meu filho esfregou aquele cheque de R$ 5.000 na minha cara, já era tarde demais para ele. O golpe que ele achava ter dado estava fadado ao fracasso desde o primeiro momento, e foi essa certeza que me permitiu rir em vez de chorar. Ao lembrar da reunião com o advogado, recordo-me da frase que ele me disse antes de eu sair: "Quem age na pressa, tropeça. Quem se protege no silêncio, surpreende." Essa frase ecoava na minha mente toda vez que eu via o olhar impaciente do meu filho tentando arrancar de mim a confirmação de que ele estava no controle. Não estava. Ele podia ter enganado compradores, podia ter falsificado assinaturas, podia até acreditar que tinha o poder da lei em suas mãos. Mas a verdade é que já havia perdido o jogo antes mesmo de começá-lo. E o mais irônico é que essa decisão tomada em silêncio não foi apenas um movimento jurídico, foi também um gesto de autodefesa emocional. Porque mais do que preservar um pedaço de terra, eu preservava minha dignidade, minha história, minha memória. Eu me recusei a entregar ao desprezo de meu próprio filho o que representei durante toda a minha vida. Ele podia pensar que eu era um velho cansado, mas eu sabia que a astúcia não envelhece, apenas amadurece. Enquanto ele celebrava sua falsa vitória, eu assistia tudo como quem vê uma peça de teatro mal ensaiada. Cada palavra arrogante que ele dizia, cada gargalhada dos amigos, cada plano grandioso que compartilhava sobre o futuro do sítio, tudo isso só me mostrava o quanto ele era cego para a realidade que logo o esmagaria. E essa cegueira era a minha maior arma. Eu não precisava correr, não precisava me justificar, não precisava implorar. Bastava esperar, e a própria verdade viria à tona. Foi nesse período que percebi como a paciência pode ser uma forma poderosa de vingança. Enquanto ele gastava noites em claro, remoendo o porquê do meu riso e do meu silêncio, eu dormia tranquilo, sabendo que a decisão tomada em silêncio já havia escrito o fim da sua farsa. Não precisei gritar, não precisei bater a mão na mesa, não precisei confrontá-lo diretamente. Bastou calar e confiar naquilo que já estava feito. E assim,
Cada amanhecer no sítio se tornava para mim um lembrete de que, por mais que o mundo insista em nos colocar à prova, ainda podemos escolher como reagir. Eu escolhi me proteger no silêncio, e foi essa escolha que mudou tudo. Meu filho acreditava que me havia reduzido a pó, mas na verdade, o que ele fez foi cavar a própria ruína. O que meu filho não compreendia era que, ao agir com tanta pressa e arrogância, havia caído na própria armadilha que sua ganância armara. Enquanto ele celebrava a venda do sítio como se fosse a consagração de uma vida inteira de esperteza, eu sabia que o castelo que ele erguera não passava de uma estrutura frágil, feita de papéis que jamais teriam validade diante da verdade dos documentos que eu havia registrado em silêncio. O sítio que ele julgava ter vendido não lhe pertencia de fato, não da forma que ele pensava. E o comprador, por mais que tivesse acreditado em sua encenação de herdeiro todo-poderoso, logo descobriria que havia adquirido um problema muito maior do que uma propriedade rural. Na semana seguinte à entrega do cheque, recebi no portão um advogado diferente, este representando o comprador. Ele veio com semblante sério, perguntando se poderíamos conversar. Abri a porteira, ofereci-lhe café e o ouvi pacientemente. Disse que o comprador havia tentado dar continuidade ao negócio, mas encontrara entraves jurídicos inesperados. A matrícula do imóvel não estava em nome do meu filho. Tampouco havia sido feita qualquer transferência válida que confirmasse a posse dele sobre a terra. Pelo contrário, ao consultar os registros, o que constava era o documento recente que eu havia providenciado, blindando aquela propriedade de qualquer movimentação sem meu consentimento. O advogado não tardou a concluir que havia algo errado, e a expressão no rosto dele mostrava que, ainda que não quisesse admitir em voz alta, ele já sabia que o verdadeiro enganado não era eu, mas sim seu cliente. Eu ouvi cada palavra em silêncio, apenas assentindo, sem entregar nada além do necessário. Quando ele terminou, limitei-me a dizer que não autorizara venda alguma, que desconhecia qualquer procuração, e que se houvesse assinatura em meu nome, só poderia ser falsificação. Aquilo bastava para que ele percebesse o tamanho do buraco em que o comprador havia se metido. Mais tarde, quando meu filho soube dessa visita, apareceu em minha casa transtornado, tentando me acusar de traição e de estar sabendo demais. Foi nesse instante que percebi. Ele ainda não tinha noção de que a armadilha não fora minha, mas dele próprio. Eu apenas havia me protegido. Ele, com sua pressa em roubar o que não lhe cabia, havia cometido erros grosseiros que o expunham por completo. Os dias seguintes foram uma sucessão de telefonemas e recados atravessados. Primeiro, os advogados do comprador exigiam explicações. Depois, o próprio comprador, enfurecido, ameaçava levar meu filho à justiça por fraude. Eu sabia que isso viria, porque nenhum homem que desembolsa milhões aceita ser enganado sem revidar. Vi, então, a arrogância do meu filho se desfazer pouco a pouco. Aquele tom altivo, seguro, foi dando lugar a palavras apressadas, justificativas frágeis e até mesmo tentativas patéticas de me convencer a resolver isso em família. Ele chegou a vir até mim, com voz mais baixa, dizendo que se eu ajudasse, poderíamos sair todos ganhando. Eu não respondi, apenas o encarei em silêncio, deixando que ele se afogasse nas próprias contradições. E enquanto ele se debatia, a armadilha jurídica se fechava. Os documentos que eu havia registrado serviam não apenas para me proteger, mas também como prova de sua falsificação. O advogado que me assessorava já estava com cópias de tudo, pronto para apresentar se fosse necessário. As testemunhas de cartório confirmariam que a assinatura verdadeira era a minha, registrada com cuidado, enquanto qualquer papel apresentado pelo meu filho cairia por terra diante de uma simples perícia. Era como se eu tivesse colocado diante dele um espelho que refletia sua própria ambição, distorcida e grotesca, e agora ele não pudesse mais fugir do reflexo. A esposa dele, que antes falava com soberba sobre transformar o sítio em algo digno, já não aparecia com a mesma frequência. Os amigos que riam alto ao redor dele começaram a se afastar, percebendo que aquele homem que se dizia vencedor não passava agora de um trapaceiro encurralado.
A cada nova visita que ele fazia ao sítio, eu percebia que seus ombros estavam mais pesados, sua voz menos firme, seus olhos mais aflitos. Ele havia se colocado em uma posição da qual não poderia sair sem enfrentar as consequências. Eu observava tudo em silêncio, sem necessidade de confronto direto, porque sabia que a justiça, ainda que lenta, já estava em curso. O comprador, enfurecido, acionou o processo legal. O nome do meu filho passou a circular nos corredores do fórum da cidade, nas conversas dos advogados, nos murmúrios dos vizinhos que logo souberam do ocorrido. Aquele que tanto prezava pela aparência de sucesso, agora tinha sua imagem arrastada pela lama da própria desonestidade. Era curioso observar como a vida se encarregava de dar as respostas que, por tanto tempo, eu quis gritar e não gritei. Não precisei erguer a voz, não precisei levantar a mão, não precisei fazer escândalo. Bastou me resguardar e esperar. A armadilha que ele pensava ter montado para mim se voltou contra ele, e agora cada passo que dava apenas apertava mais o laço ao redor de si mesmo. Na varanda, à noite, olhando para o céu estrelado, eu lembrava do menino que um dia correu descalço pelo quintal e me pediu ajuda para soltar uma pipa presa na árvore. Era difícil reconciliar aquela imagem com o homem que agora tentava me destruir. Mas eu já não carregava mágoa, apenas a consciência de que as escolhas dele o trouxeram até ali. E por mais doloroso que fosse admitir, eu sabia que não poderia salvá-lo dessa vez. O caminho que ele trilhara por ambição agora o conduzia inevitavelmente à queda. O dia em que a máscara do meu filho finalmente caiu não foi marcado por gritos, nem por confrontos físicos, mas por algo muito mais devastador: a exposição silenciosa e inescapável da verdade diante de todos aqueles que ele mais queria impressionar. A notícia correu pela cidade como fogo em palha seca. O comprador lesado, indignado por ter depositado milhões em uma negociação manchada por falsidade, não poupou esforços em tornar pública sua revolta. Não se tratava apenas de dinheiro, tratava-se de prestígio, de orgulho ferido, de não aceitar que alguém como meu filho tivesse ousado enganá-lo. Assim, quando o processo formal se iniciou, rapidamente a comunidade tomou conhecimento do caso, e com ele vieram as perguntas, os cochichos, as desconfianças que começaram a corroer a imagem de vencedor que meu filho tanto cultivava. Eu estava na varanda do sítio, tomando meu café em silêncio, quando vi seu carro se aproximar levantando poeira pela estrada de terra. Dessa vez, não havia música alta nem risadas. O motor parecia mais pesado, e ao descer do carro não trazia o mesmo ar triunfante. Seus ombros estavam caídos, os passos duros, a testa coberta de suor. Ele entrou sem pedir licença, atirou papéis sobre a mesa e me acusou com a voz embargada de ter arruinado tudo. Gritava que eu havia tramado contra ele, que minha risada tinha sido o prenúncio de uma vingança. Eu apenas permaneci calado, observando enquanto ele se debatia na própria ruína. Pediu que eu confirmasse, ao menos diante do juiz, que a procuração era legítima. Implorou que eu o ajudasse a não perder o pouco que ainda lhe restava. Mas como poderia eu mentir para salvar um homem que não hesitou em me roubar? Poucos dias depois, fomos chamados a uma audiência preliminar. Entrei no fórum com passos lentos, mas firmes, enquanto ele, apressado, tentava evitar olhares. As pessoas murmuravam pelos corredores, comentavam sobre a audácia dele e sobre a vergonha que passava agora. Ali, diante do juiz, a farsa não resistiu a mais de alguns minutos. Os documentos que eu havia registrado com antecedência foram apresentados, os registros de cartório confirmados, e logo ficou evidente que qualquer papel usado por ele era inválido. O perito caligrafista, chamado para avaliar a assinatura na suposta procuração, declarou sem titubear que não se tratava da minha letra. A cada palavra dita pelo especialista, o semblante de meu filho se desfazia. Sua pele parecia mais pálida, os olhos fugiam dos presentes e a arrogância que sempre o envolvera como uma couraça desmoronava diante de todos. Foi nesse instante que percebi que sua maior derrota não estava no campo jurídico, mas no campo moral. Os amigos que antes se vangloriavam ao seu lado, agora evitavam seu olhar.
A esposa, sentada alguns bancos atrás, mantinha os braços cruzados e a expressão dura, como se começasse a entender que o homem com quem escolhera se casar não passava de um farsante. O juiz, ao proferir as palavras finais daquele dia, deixou claro que o caso seguiria para instâncias superiores e que meu filho poderia ser responsabilizado por fraude e falsificação. Mas não foram as palavras do magistrado que selaram sua queda. Foi o silêncio da sala, carregado de desprezo, que se transformou em julgamento muito mais severo do que qualquer sentença escrita em papel timbrado. Ao sairmos, a imprensa local já o esperava. Repórteres com câmeras e microfones o cercaram, lançando perguntas cortantes sobre como alguém havia tentado vender uma propriedade sem autorização legal. Ele, antes acostumado a posar para fotos sorrindo em festas da elite, agora escondia o rosto com as mãos, empurrando jornalistas, incapaz de responder. Cada clique da câmera era como um martelo pregando a verdade em praça pública. O herdeiro bem-sucedido não passava de um golpista desmascarado. Voltei para o sítio naquela noite com o coração dividido. Havia em mim a satisfação de ver a justiça se aproximando, mas também um peso que nenhum pai gostaria de carregar. Porque, por mais que fosse justo vê-lo colher o que plantou, era doloroso constatar que o homem que caiu em desgraça diante de todos era meu próprio filho. Lembrei-me dele, menino, com os pés sujos de barro, correndo pelo quintal, e não pude deixar de sentir uma pontada de luto pelo filho que sonhei que ele fosse. Mas esse luto não anulava a verdade. Ele fizera suas escolhas e agora enfrentava suas consequências. Nos dias que se seguiram, a cidade inteira parecia comentar apenas sobre o escândalo. No mercado, no posto de gasolina, até na missa de domingo, os cochichos não cessavam. Pessoas vinham até mim, algumas para expressar solidariedade, outras por pura curiosidade. Eu respondia sempre com a mesma serenidade, dizendo apenas que tudo estava nas mãos da justiça. Mas dentro de mim, eu sabia que a sentença mais dura ele já havia recebido. A perda da máscara, a exposição da sua verdadeira face diante daqueles que antes o aplaudiam. E foi nesse ambiente de desonra pública que percebi como a vida, em sua ironia implacável, cobra com juros as dívidas que a arrogância acumula. Meu filho, que tanto se orgulhava de ostentar poder e sucesso, agora caminhava pelas ruas com a cabeça baixa, evitando olhares, ouvindo risadas abafadas atrás de si. Aquele era o preço de sua ganância. E eu, que já havia sido humilhado com um cheque de R$ 5.000, agora assistia de pé, firme, ao espetáculo de sua queda. A queda do meu filho não aconteceu de uma vez, como um prédio implodido que vira pó em segundos, mas sim como uma estrutura corroída por dentro, que vai rangendo, rachando e cedendo pouco a pouco até não restar nada além de escombros. Depois da audiência, quando a farsa foi exposta diante de todos, o que restou para ele foi o desmoronamento lento de cada pilar que sustentava a imagem que tanto lutou para manter. No início, ainda tentou resistir, andando pelas ruas com o peito estufado, fingindo que nada havia acontecido. Mas os olhares de desprezo e os cochichos o seguiam como sombras. Aquela confiança encenada não durou muito tempo, porque a verdade, quando se espalha, não precisa de alarde. Ela se instala na rotina, no olhar dos vizinhos, no silêncio constrangedor das conversas. Os credores foram os primeiros a aparecer. O comprador enganado, homem poderoso e de influência, não hesitou em acionar advogados e logo meu filho se viu soterrado por processos. As cifras que ele julgava já estarem em sua conta sumiram em bloqueios judiciais, e o que não foi congelado evaporou em pagamentos apressados de honorários na tentativa inútil de se livrar das acusações. O dinheiro, aquele mesmo que ele sempre colocou acima de tudo, escorria por entre seus dedos como areia, e com ele se desfazia também a rede de amigos que antes o cercava. Os convites para festas cessaram, as ligações pararam, os sorrisos se transformaram em portas fechadas. Aquele que era aplaudido nos salões agora era evitado nos corredores do fórum. A esposa, que até então desfilava ao lado dele como se fossem um casal de vitrine, passou a dar sinais claros de impaciência.
Eu a vi uma vez, na saída de uma audiência, caminhar à frente dele sem sequer esperar que alcançasse o carro. O olhar dela era de reprovação, mas também de cálculo. Já percebia que a vida de luxo construída sobre mentiras começava a ruir, e ela não estava disposta a se afundar junto. Dias depois, soube pelos cochichos da cidade que ela havia voltado para a casa dos pais, levando consigo as joias e roupas caras que ele havia comprado, mas deixando para trás apenas dívidas e silêncio. Foi um abandono que o atingiu mais fundo do que qualquer sentença, porque pela primeira vez ele se viu sozinho, sem a plateia que o aplaudia, sem a parceira que o enfeitava, sem ninguém que endossasse sua arrogância. Mas o que realmente marcou sua queda foi o rompimento com a própria comunidade. Aqueles mesmos vizinhos que um dia o viram menino correndo pelo quintal, agora o olhavam com indignação. Ninguém o cumprimentava mais, ninguém lhe oferecia ajuda. Se entrava no mercado, as conversas cessavam. Se passava na rua, as pessoas desviavam o olhar, ou, pior, encaravam-no com desprezo. O nome dele tornou-se sinônimo de vergonha, e isso era algo que nenhum dinheiro poderia comprar de volta. Ele se tornara o exemplo vivo do que acontece quando a ganância supera a honra. Enquanto isso, os processos se arrastavam, cada vez mais pesados. As acusações de falsificação, estelionato e fraude começaram a tomar corpo, e os advogados que antes prometiam soluções milagrosas já não conseguiam sustentar as defesas. Meu filho, outrora tão altivo, passou a andar de cabeça baixa, evitando lugares públicos. A arrogância cedeu lugar a uma pressa desordenada em tentar consertar o que não tinha conserto. Ele me procurou mais de uma vez, pedindo ajuda, tentando arrancar de mim uma palavra de apoio. Lembro-me de uma noite em que chegou em minha casa com os olhos vermelhos, quase sem voz, implorando que eu testemunhasse a seu favor, que dissesse que havia me dado autorização para negociar o sítio. Eu o ouvi, deixei que falasse, mas quando terminou, apenas respondi com a mesma calma que me acompanhava desde o início. Não posso mentir para salvar o que você mesmo destruiu. Ele abaixou a cabeça, e naquele instante percebi que já não era mais o mesmo homem arrogante. Era apenas um farrapo de si mesmo, consumido pela vergonha. A queda dele foi se tornando cada vez mais pública. As manchetes dos jornais locais não perdoavam. Filho tenta vender sítio do próprio pai com procuração falsa. Estampavam as letras frias. As rádios comentavam, os programas de fofoca da cidade repetiam seu nome. Ele, que sempre buscou ser notícia por ostentar carros e viagens, agora era falado como exemplo de fraude e desonra. A ironia era cruel, mas justa. E eu, de minha varanda, via o desenrolar de tudo com uma mistura de dor e serenidade. Dor por saber que aquele homem era meu filho. Serenidade por ter resistido à tentação de ceder quando ele tentou me humilhar. Aos poucos, ele perdeu não apenas o dinheiro, mas a confiança de todos ao seu redor. Amigos, esposa, sociedade, todos se afastaram. Restou-lhe apenas a solidão, e essa foi sua pior punição, porque quem vive de aparência não suporta o vazio da ausência de plateia. A queda dele não foi apenas material, mas moral, e talvez por isso tenha doído tanto. Não havia como reconstruir uma reputação arruinada pela própria ganância. E assim, enquanto ele descia degrau por degrau rumo ao fundo, eu permanecia firme, protegido pela decisão que havia tomado em silêncio e pela convicção de que a justiça da vida, ainda que demore, sempre chega. Meu filho acreditou que poderia me reduzir a pó com um cheque de R$ 5.000, mas foi ele quem terminou reduzido ao nada. A vitória, quando chegou, não veio em forma de fogos de artifício, de manchetes grandiosas ou de discursos inflamados. Veio de maneira silenciosa, quase discreta, como a aurora que lentamente empurra a escuridão sem precisar fazer alarde. Depois de meses de processos, audiências e rumores que circularam pela cidade, a verdade já não era apenas uma suspeita, era um fato incontestável. O sítio permanecia em meu nome, intocado, preservado como sempre deveria estar, e meu filho,
agora arruinado, enfrentava o peso de sua própria escolha. Não houve necessidade de que eu levantasse um dedo a mais, além daquele gesto inicial de precaução. O resto, a vida se encarregou de mostrar. Lembro-me do dia em que recebi a confirmação final no cartório. O registro da propriedade estava em ordem, e qualquer tentativa de movimentação feita por meu filho havia sido anulada. Entrei naquele espaço de paredes frias e cheiro de papel antigo, com o coração batendo forte, mas saí com uma paz que não sentia havia muito tempo. Não precisei de aplausos nem de comemoração. Bastou colocar o chapéu de palha de volta na cabeça, caminhar até meu carro e seguir pela estrada de terra de volta ao sítio, sabendo que minha vida continuava sendo minha. Esse era o verdadeiro triunfo. No entanto, mais do que preservar a terra, o que venci foi a batalha pela minha dignidade. Aquele cheque de R$ 5.000 que ele me atirou sobre a mesa não significava mais nada além de um símbolo da humilhação que ele tentou impor e da farsa que terminou por engolir a si mesmo. Eu ainda o guardei, não como lembrança amarga, mas como prova silenciosa de que ninguém pode reduzir uma vida inteira a um pedaço de papel. Ele acreditou que tinha poder sobre mim, mas a verdade é que, no fundo, nunca teve. Meu riso naquele dia não foi loucura, foi pressentimento. A comunidade, que acompanhou cada passo dessa história, passou a me olhar de outra maneira. Muitos vinham até mim, alguns por solidariedade, outros por curiosidade. Alguns chegavam a dizer que eu havia vencido, mas eu respondia sempre com humildade. Não venci meu filho, venci apenas a tentativa dele de me destruir. Porque, no fim das contas, não há vitória verdadeira em assistir o próprio sangue se perder no labirinto da ganância. O que restava para mim era aprender a conviver com essa cicatriz. Ainda assim, o destino, em sua ironia, tratou de transformar aquela dor em uma forma de libertação. Se antes eu vivia atormentado pelo medo do que meu filho poderia fazer, agora esse peso já não existia. Ele não tinha mais forças, nem financeiras, nem morais, para tocar em mim. As pessoas que um dia ele tentou impressionar, agora me cumprimentavam com respeito, algumas até com um certo orgulho, como se minha resistência silenciosa tivesse sido uma lição para todos. Eu, que nunca busquei palco, acabei virando exemplo de como a paciência e a dignidade podem ser armas mais poderosas do que qualquer confronto direto. E foi nesse novo tempo que comecei a reconstruir minha rotina de forma diferente. O sítio, ainda de pé, continuava sendo meu refúgio. Passei a cuidar dele com ainda mais carinho, como se quisesse reafirmar que não era apenas terra e cercas, mas sim a extensão da minha alma. Replantei algumas árvores, cuidei do pomar, pintei as janelas da casa. Não eram mudanças grandiosas, mas eram gestos que diziam: estou aqui. Continuo firme. O gado ainda mugia no pasto, as galinhas ainda ciscavam no quintal, e eu, sentado na varanda, agora observava tudo com olhos mais leves. De meu filho, pouco soube depois. O escândalo o afastou da cidade, e dizem que viveu um tempo em silêncio, tentando recomeçar em outro lugar, longe dos olhares que o condenavam. Nunca mais apareceu no sítio com carros importados, nem com amigos ruidosos, nem com a esposa que já não o acompanhava. Seu nome, que um dia ecoou em festas e negócios, passou a ser sussurrado apenas como lembrança de uma queda. E eu, por mais que carregasse a dor de ser pai, sabia que não poderia mudar suas escolhas. Aprendi a aceitar que há batalhas que não nos cabe lutar por eles. Minha vitória foi silenciosa, mas foi completa. Não precisei gritar, não precisei humilhar, não precisei levantar a voz. Apenas confiei no silêncio, na estratégia e na certeza de que a vida cobra o que é devido. E no fim, entendi que o verdadeiro recomeço não estava em recuperar a terra ou em ver meu filho cair, mas em perceber que ainda havia em mim força para seguir em frente, sem me deixar consumir pela amargura. A dignidade, afinal, é o único bem que ninguém pode nos roubar, e essa eu preservei até o fim. Hoje, quando caminho pelas trilhas do sítio e sinto o vento bater no rosto, não penso mais no cheque de 5.000, nem nos documentos falsos, nem nas audiências intermináveis. Penso apenas que continuo de pé, que resisti, que não deixei que o peso da ingratidão me dobrasse.
Meu filho tentou me reduzir ao nada, mas foi ele quem se perdeu. Eu, ao contrário, encontrei no silêncio a vitória e no trabalho de cada dia a chance de um novo recomeço. E talvez seja essa a maior lição que posso deixar. O poder da dignidade silenciosa é maior do que qualquer fortuna.